O amor não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente e não guarda rancor. Galera, pra vocês que achavam que 1 Coríntios 13 era coisa de Legião Urbana, estamos aqui no Alvoroço Pius, quase, né? 10 minutos, um vídeo mais curto, falando sobre o amor. E aí a gente vai dividindo aí entre os versículos e hoje o vídeo que vocês estão vendo é sobre ira e rancor. Irritação e rancor. Irritação e rancor. Não, irritação e ira tem uma diferença absurda e eles estão aqui para saber qual é ela. Pode começar falando sobre isso já. Sobre irritação. Irritação e ira. Qual Então, a diferença vamos entre sair eles? só um pouco aqui da Bíblia para você entender quando você irrita alguma coisa. Para você depois vir para a Bíblia e entender no contexto que ela vai falar. Sabe quando você tá com aquela espinha na cara, parecendo um vulcão, aquele vulcão do Havaí, que você não pode tocar nela, mas o que você faz? Você toca nela. Todo mundo. Ali você treina a resistência à tentação, mas o ser humano, como é pecador, ele vai lá e enfia a mão na espinha. Não que espremer espinha seja pecado, não distorça as minhas palavras. Mas... Não é pecado, mas tá errado. Quando você toca na sua espinha e você fica catucando ela, na verdade você está irritando ela. E é por isso que muitas vezes ela inflama. E aquela irritação acaba causando talvez uma infecção. E a espinha vira o incrível Hulk, basicamente. E isso é uma irritação. É quando você pega alguma coisa e leva ela até um ponto onde ela perde o controle. Ela fica irritada. Perde o equilíbrio. O equilíbrio, a natureza original dela. Uhum. E nós, seres humanos, também podemos ser irritáveis. E é disso que o versículo está falando, né, Ana? Sim, o versículo está falando disso. E assim, né, pensando, né, em todo esse viés que a gente tem aqui no Alvoroço de pensar sobre as referências externas que nós temos sobre isso, que é o do como isso acontece na vida real. Acho que todo mundo tem um pequeno Hulk dentro de si, né? Todo mundo é capaz de cometer atos impensados quando a gente chega no ponto de se irar e de se irritar com alguma coisa. Né? E justamente o amor é o que provoca o contrário disso. O amor ele é para provocar para que as pessoas virem o Bruce Banner, que é a pessoa boazinha, a pessoa que está ali com as faculdades mentais ali em plena ciência, assim, em todo entendimento para executar as atividades da melhor maneira possível. Filosófico. E no final desse versículo, a gente também encontra a palavra rancor. E a gente usa muito a palavra rancor no dia a dia, né? A gente usa até a palavra ranço, que parece rancor, só que com C cedilha. Né? Mas rancor é uma coisa totalmente diferente. E a gente também precisa definir essa palavra para a gente entrar nesse versículo de cabeça, gente. Vamos então. Você falou da palavra ranço. A palavra ranço, na verdade, ela tem sido muito integrada no nosso dia a dia. E acho que isso de uma maneira completamente... Tô com ranço de você, menina. Sem graça. Mas é isso, as pessoas hoje têm, a popularização dessa palavra faz com que as pessoas tenham mais, acho que contato com esse sentimento, assim. Antigamente você ficava com raiva da pessoa e simplesmente passou, acabou, né? Ou você podia realmente guardar o rancor, mas o ranço, ele essa coisa do rançoso, ela fica por mais tempo e por motivos menos interessantes ainda, assim, por coisas que não tem tanta necessidade de ser. E eu fui procurar esse versículo numa outra versão escrita em inglês, porque no sentido do português eu não estava entendendo muito o que queria dizer. E por incrível que pareça, no inglês o sentido da palavra rancor estava um pouco mais mastigado. Eu vou dizer por quê. A gente vai ter lá o termo traduzido como thinks no evil. Essa expressão ela fica mais completa do que uma palavra só rancor. Porque isso que eu acabei de dizer em inglês significa não pensa o mal, não pensar mal sobre alguma coisa. E aí fica um pouco mais simples, né, a interpretação. O que é pensar mal sobre algo? Bom, é eu saber que o Natal tá chegando e eu já pensar na uva passas. É um ser humano totalmente pessimista que ele pega um conceito e ele logo liga a primeira coisa ruim que vem na mente. O maior problema da uva passa não é só a uva passa. O maior problema da uva passa é o tanto de intriga que isso causa dentro de uma família. Eu nem sabia que eu não gostava de uva passa. É agente do demônio, assim, pra causar desunião dentro das famílias. Eu tenho certeza que a fruta do Éden era uva.
Com certeza. Ah, o pessoal fica falando, era maçã, era pera. Se bem que pera é bem ruim, mas eu tenho certeza que era uva passa. E Deus, ele sabia que aquilo não era bom para o homem, como qualquer coisa que não é boa, ele falou, não come. Mas aí o pecado comeu a uva passa. Tá? Então... E aí ficou o quê? Com raiva. Exatamente, galera. Mas, gente, voltando, quando esse rancor, esse pensar mal, a gente direciona isso, ao invés da uva passa para uma pessoa, a coisa perde a linha. Porque uma coisa é você odiar algo, um objeto, outra coisa é você odiar o próximo. Porque você está indo totalmente contra o mandamento que Jesus nos deu, né? Sim, e não necessariamente, é claro, o sentimento ele afeta muito a forma como nós agimos e como nós nos conduzimos com as pessoas. Mas quando a gente pensa no amor, o amor é primariamente ali falando sobre atitudes. E, na verdade, as atitudes que são fruto desse rancor e dessa irritação é que são as piores, né? Porque, é claro, quando você está num estado emocional desbalanceado por conta de uma situação, você não vai tratar as pessoas da melhor maneira possível, isso não vai refletir o caráter de Cristo de forma alguma, né? Refletir, falou tudo. É a nossa missão aqui. E eu trouxe aqui, em outras palavras, o que está escrito em Provérbios 15, 18. Está escrito exatamente assim. Corta. Não precisa nem cortar. Ah, é verdade, assim. verdade. É, porque assim, eu tava tentando abrir aqui, ela falou mais rápido, eu abri na sua versão. Aqui eu escrevi só uma explicação, sim. Eu sei onde foi. É uma das nossas principais missões como cristão, refletir a Cristo. E lá em Provérbios 15, 18, eu vou ler para vocês aqui o que está escrito. Um homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão. Às vezes, parece que Provérbios falam umas coisas tão óbvias. E quando a gente olha para a nossa atitude, não é tão óbvio assim, né? E ele está falando aqui exatamente isso, de provocar a dissensão. Porque, em outras palavras, ele está dizendo que a ira leva à briga, enquanto a paciência, ela põe fim à discussão. Bem-aventurados os pacificadores. Mas, Ana, é muito difícil quando alguém te dá uma resposta, você não ser reativo àquela pessoa. E o famoso contar até 10. É basicamente isso que o versículo está dizendo. Essa paciência, o fruto do espírito da longanimidade, que te faz travar e deixar aquele ataque, aquela investida de alguém, ela ficar por isso mesmo e você não revidar. Uhum. Eu consigo ver isso de forma clara, assim, em algumas discussões, assim, no geral. Você já viu o povo do deixa disso? Mas é que a coisa, a gente não precisa ter um povo do deixa disso. A gente precisa ter o deixa disso dentro da gente, incutido dentro da gente. E pensar, às vezes, o que a gente precisa é de ter exemplos perto da gente pra gente conseguir se espelhar em alguém. Porque um pouco do ser cristão também é estar cercado de cristãos para que a gente possa ter as nossas exemplos de atitudes. Não só exemplos que a gente possa ler, mas exemplos que a gente possa ver. Então, ter pessoas pacientes do seu lado inspira paciência. Porque você pode olhar para alguém que é paciente e dentro dessa paciência você entender como essa conduta funciona. Porque às vezes não é só pensar o contar até 10. Às vezes é você engolir e refletir uma forma melhor de responder àquela pessoa. Porque até muitas vezes você precisa ser mais ríspido na sua resposta. Você precisa ter um direcionamento um pouco mais incisivo. Mas que quando você pensa nisso com uma melhor, de uma maneira melhor, as coisas elas fluem com uma... Você consegue... Naturalidade, né? Com uma naturalidade e você consegue conduzir as relações sociais de uma maneira mais interessante, tanto para você quanto para os outros. E você falou da relação dentro da igreja, tanto dentro quanto fora. É claro que os de dentro têm o conhecimento de acessar isso aqui. Isso aqui é o nosso manual. E ainda bem que ele está por perto, né? Porque é graças a essa lei aqui que nós temos essas orientações. E assim... É muito difícil, é claro, a gente tentar controlar todo mundo para fazer todo mundo não ser irritável. Tenta entender isso. Essa coisa do rancor, a gente não consegue controlar o rancor dos outros, mas nós conseguimos controlar o nosso rancor. E se todo mundo individualmente controlar o próprio rancor, na teoria seria um ambiente perfeito sem rancor. E se na nossa conduta a gente não instiga o rancor nos outros, se a nossa conduta é reta, é justa e é o melhor para todos, de uma forma que fica claro, é muito mais fácil de não produzir rancor nos outros também. E Cristo, ele foi o maior cortador de rancor da história. Que enquanto Pedro veio e tentou cortar a orelha do centurião,
Jesus veio conter o rancor dele, aquela atitude rancorosa de pensar a mal da legião, né, romana, e ele já pegou a espada e tirou ali. Jesus, ele conteve aquele rancor. Por ser Jesus, ele conseguiu restaurar a orelha. Mas nós não vamos sempre conseguir restaurar as consequências das nossas atitudes. Mas podemos ser evitar. Podemos ser pacificadores. Sim. A gente pode, né, dentro das nossas relações, ser as pessoas não que causam briga, ou não que têm o espírito de briga dentro de nós, mas ser as pessoas que estão sempre tentando buscar eu não vou dizer equilíbrio, eu vou dizer equilíbrio. O equilíbrio entre todas as partes. Exatamente. Ah, cara, só com travesseiro em casa. Eu acho que se todo ser humano acordasse de manhã e pelo menos assim, tacasse um prato no chão, tem que ser rico, tá? Você vai o resto do dia ficar na paz, essa paz aqui, né? E claro, oração, gente, não se esqueça. E essas palavras eu não tô tirando do livro do Pinóquio, está na Bíblia, tá? Todas as orientações, provérbios, gente, é o melhor livro de coaching do mundo. Para de ficar comprando... Coaching não diga isso da Bíblia, por não, favor, não pode. por favor. Mas você às vezes corre tanto atrás de milhões de livros. Qual é o livro que vai me fazer ser o melhor ser humano que existe, sabe? E são tantos e às vezes a gente surta. Enquanto tudo que a gente precisa está aqui, tá? Então essa é o meu conselho. E fica um abraço a todos.